Olá pessoal, bom dia, tudo jóia? Rodrigo Pelletti aqui, sou professor de vocês. E se alguém que não é meu orientando pegar esse material, tome muito cuidado com o que vai ouvir, porque é sempre melhor você seguir as orientações do seu orientador, tá bom? Esse vídeo que eu estou gravando, pessoal, por quê? Porque eu percebi deste meu grupo de estudante que um problema central tem sido a delimitação do tema, tá? A delimitação do tema tem sido um problema. E a gente precisa resolver isso. Então eu vou ensinar vocês aqui a delimitar o tema, porque se seu tema ainda estiver muito genérico, você consegue resolver esse problema, tá bom? Existem três estratégias, tá bom? Três estratégias para você delimitar o seu tema. A primeira estratégia é você utilizar um critério, tá, de delimitação geográfico, tá? Então vamos colocar aqui, geográfico. O que isso quer dizer, gente? Ao invés de você estudar um tema no Brasil inteiro, sei lá, a eficácia das medidas protetivas na Lei Maria da Penha, você, em vez de ter que fazer um trabalho no Brasil inteiro, você pode pegar um estado ou um Distrito Federal, beleza? Vamos supor que você coloca Minas Gerais. Gente, ainda... Ah, professor, coloquei Minas Gerais. Meu tema agora está delimitado? Não. Pode ser delimitado ainda mais. Por exemplo, por que não falar só de um município, né? Uberaba, Minas Gerais. Pronto, agora você delimitou seu tema. Tudo bem? Geograficamente, você está falando de um ponto específico do país. Isso é muito bom de fazer, beleza? Isso serve também... Ah, professor, isso serve só para Maria da Penha? Não. Imagine que você queira estudar, por exemplo, o acesso à justiça, né, nos juizados especiais no período de pandemia. Pronto, você vai falar do Brasil inteiro? Não, né? Você vai falar exatamente de uma comarca que você escolher, né? Pode ser de um estado, se você quiser fazer isso mais abrangente, mas eu recomendo que você faça de um município, tá bom? Ah, professor, aqui no DF não tem município. É verdade, mas você pode escolher uma circunscrição judiciária e olhar só para Taguatinga, só para Sobradinho, só para Ceilândia, enfim, tá bom? O segundo exemplo que eu tenho que dar, que na verdade não é exemplo, é o critério, né? Tá? O segundo critério que nós temos, meus amigos, é o critério temporal. Tudo bem? O critério temporal, ele é aplicado da mesma forma que eu falei ali para vocês. Se você fala do período de pandemia, né, você está escolhendo mais ou menos o período entre 2020 e 2022, tá bom? Mas basicamente isso. E o critério temporal, gente, ele é muito importante, tá bom? Por quê? Porque você não é obrigado a te falar de tudo. Imagine que você queira fazer uma análise, né, da jurisprudência do Distrito Federal, né, do TJDFT, né? Então essa aqui é uma outra forma de você fazer uma análise geográfica quando está falando de jurisprudência, é você escolher o tribunal, por exemplo, né? TJDFT, por exemplo, beleza? Ou no caso aqui, o TJMG, enfim, por aí vai, tá? Então, quando você está nesse segundo critério, que é o critério do tempo, você vai ter a possibilidade de estreitar o período de análise, né? Então, você está falando, você quer fazer uma análise das jurisprudências, né, de um tribunal específico, sei lá, o TJDFT, do período de acórdãos, né? Ou seja, decisões aí que condenaram pessoas por estupro de vulnerável. Beleza. Você vai estudar tudo, gente, desde que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi criado até hoje? Não. Você pode escolher, por exemplo, os últimos 10 anos, né? Então você vai de 2000, opa, deixa eu mudar a cor. Você vai de 2000, né? Deixa eu colocar o celular aqui no silencioso, desativado, que ele vibrou aqui. Você pode colocar ele de 2013 até 2023. Então, se você quer fazer uma coisa da pandemia, você faz como essa primeira que eu citei. Se você quer jogar uma janela de 10 anos, você faz isso daqui. Se você está fazendo, por exemplo, uma análise
relacionada à política, né? Envolvendo direito e política, você pode colocar, por exemplo, o ano de 2018, tá bom? Até 2022, que a gente vai saber que isso aqui é o governo Bolsonaro, né? Ou pode chamar de governo Bolsonaro, né? Governo Bolsonaro. Não tem problema, a gente vai saber do que você está falando, beleza? Isso aqui são sinônimos. Tudo bem, gente? Então, esse é um critério temporal. Uma última forma, né? A última forma que a gente vai ter de fazer uma análise do tema é quando você vai estreitando o tema dentro do próprio tema, né? Eu chamo de um critério de delimitação temática, tá? Temática. Por quê? Porque você vai delimitando dentro do próprio tema. Igual a pessoa fala, quero estudar sobre processo civil. Cara, é muito genérico, né? Vou colocar aqui. Processo civil. Aí a pessoa fala, mas ok, dentro do processo civil você quer estudar o quê? Eu quero estudar recurso. Ok. Recurso. Beleza. Dentro do recurso você quer estudar o quê? Eu quero estudar embargos de declaração. Legal. E dentro de embargos você quer estudar o quê? Eu quero discutir a natureza jurídica desse recurso. Beleza? Então você poderia, por exemplo, meus amigos, para fazer um tema delimitado, você poderia estudar a natureza jurídica dos embargos de declaração, tá bom? Dos períodos de 2013 a 2023 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Esse é um tema delimitado. Beleza? Rodrigo, todos os temas comportam essas três delimitações? Nem todos, tá bom? O ideal, pessoal, é que o seu tema realmente fosse permeado, né? Permeado pelos três temas. Então, ou seja, o ideal, tá? Dentro de uma perspectiva ideal mesmo, seria que seu tema estivesse aqui, ó. Delimitado, tá? Pelas três esferas. Então, você coloca esses três círculos juntos e aquela parte em comum entre os três é o ideal, tá bom? Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, se você conseguir delimitar seu tema geograficamente, temporalmente ou tematicamente, de maneira individual, já seria legal, tá? Mas o que eu recomendo é que vocês se esforcem para chegar numa delimitação como essa. Por que essa delimitação é importante para a gente, pessoal? Por uma questão muito simples. O examinador não pode te perguntar nada fora disso, tudo bem? Então, quando ele chega aqui para falar de embargo de declaração, ele vai chegar para você e vai falar assim, mas quais são os requisitos do embargo? Não interessa. Não interessa, porque você não está estudando requisito. Você está estudando natureza jurídica. Tudo bem? Mas como que era essa natureza jurídica, né? Vamos supor aqui, ó, para ficar melhor, né? Você vai escolher a delimitação temporal de 2015, né? Na verdade, 2016, tá? Até 2023, porque é o novo código vigente, tudo bem? E aí o avaliador fala, mas como era isso lá no código anterior? Não interessa, tá bom? Não interessa porque eu só estou estudando neste período. E eu estou fazendo uma análise do TJDFT. E aí o examinador, mas como é que é lá em São Paulo? Não interessa. Este trabalho está falando de natureza de embargo de 2016 a 2023 no TJDFT. E pronto, meu amigo. Mas o TRF não interessa, o TRF, outra pessoa estuda o TRF depois. Eu estou estudando o TJDFT. Então, eu sei que falar de delimitação com vocês fica parecendo algo ruim, né? Algo, o professor fica pegando no pé, querendo delimitar o tema. Mas acredite, a delimitação, ela é um escudo, ela é a tua proteção, tá bom? Durante a construção e a defesa do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. Brincadeira, gente. O canal é só
uma plataforma para colocar vídeo para vocês, tá bom? Mas vocês que ficaram até aqui, tem meu carinho e minha gratidão. Um abraço.